Boa noite a todos, aqui quem fala é Thiago Lucena, discípulo do Moré André Klein Rosa, né, estudante de Torá e de Kabbalah, né, e o Moré tem sempre andado conosco todos os dias, né, dedicando a sua vida, o seu tempo, nos ensinamentos da Torá e nas revelações da Kabbalah, e super recomendo o grupo, né, o acesso ao mestre também. É uma pessoa muito humilde e de sábia, né, sabedoria, né, e eu me sinto honrado em tê-lo como o meu guia, o meu mentor espiritual, que me faz entender os mistérios místicos da Kabbalah. Então, se você ainda não ouviu falar, né, recomendo que assista o canal do Moré no YouTube ou venha participar de uma aula conosco através do Google Meet pelo grupo do WhatsApp. Shalom a todos, muitas brahás e bênçãos e decretos doces. Rabi Abba e o Rabi Aha e o Rabi Yossi estavam marchando na estrada de Tiberíades para Sefores, quando avistaram o Rabi Eleazar, que vinham na companhia do Rabi Ria. O Rabi Abba disse: na verdade, estamos prestes a ter a companhia da Sheriná. Eles esperaram até alcançá-los, então o Rabi Eleazar citou o versículo: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos para o seu clamor. Isso é o Terrilim lá no 34:16. Ele disse: este versículo apresenta uma dificuldade do ar, mas há um significado oculto aqui. Observe que todos os seres desse mundo são conhecidos no mundo superior, seja de um lado ou do outro. Os que estão do lado da santidade são conhecidos por este lado, cuja a providência atenta sempre e se dirige a eles. Da mesma forma, aqueles que pertencem ao lado da poluição são conhecidos deste lado. Estão sob seus cuidados contínuos. Olha, vamos prestar atenção. Os que estão do lado da santidade são protegidos pelos lados da santidade, e os que estão do lado da impureza são também conhecidos e estão sob os cuidados contínuos da impureza. Bem, quando o homem está sobre a cura do lado da santidade, o outro lado nunca se aproximará dele e será impotente para expulsá-lo do seu lugar ou do que quer que ele esteja fazendo. Assim, os olhos de Hashem estão voltados para o justo, de modo que o outro lado fica impotente para obter o domínio sobre ele. Agora, conclui o Rabi Eleazar: o apoio do céu está aqui conosco, somos cuidados de cima, e nenhum poder do outro lado e nenhuma coisa ruim pode dominar você. O Rabi Abba diz: eis que aprendemos que onde paira o lado sagrado, apesar da sua associação com um ato de contagem, as bênçãos nunca cessarão. Rabi Eleazar disse: certamente é assim. E o Rabi Abba acrescentou: veja, Israel é santo e vem do lado da santidade, como lemos: Israel é as primícias de Hashem. Isso é Jeremias 2:3. Também sereis santos, porque o Senhor vosso Deus, eu sou santo. Isso é Levíticos 19:2. Por que então, quando Davi fez um censo em Israel, a morte assolou o povo? Como diz a Escritura: e Hashem enviou uma peste sobre Israel, desde a manhã até a hora marcada.
Senhor, quando forem registrados, para que não haja mortalidade entre eles quando forem contados. Isso é o 2 Samuel 22:15. Porque o que é santo deve dar um resgate santo, e esse resgate não foi tirado deles em tempo. Desse grupo que o Davi ele fez o censo. Observe que Israel é santo e não deve ser contado, e portanto um resgate teve que ser retirado dos israelitas, e esse teve que ser contado enquanto eles próprios não foram contados. Quem foi contado foi o resgate, pois a santidade e a essência do nível mais elevado é exatamente como a este mais alto grau de santidade está ligado a um grau inferior que é chamado de Malhut, que admite numeração e cálculo. Assim, Israel, o primeiro fruto de Hashem, deve dar resgate, né, a algo do outro grau de santidade, que admite cálculo nesse caso. Esotericamente falando, Israel é a árvore que nasce de dentro. Preste atenção, Israel é a árvore que nasce de dentro, é da interioridade de cada ser humano. O resgate é do outro tipo de santidade que se encontra fora e admite ser computada. Veja, são os atos das pessoas em relação a Kabbalah. Assim, o segundo é um escudo para o primeiro, ou seja, o escudo é aquele escudo que a gente falou acima, ele é o escudo para o primeiro. Aquilo que nasce dentro, sem o desejo da recepção, como a gente viu aqui dentro dos graus, né, entre doação e recepção, entre servir o Eterno querendo receber uma coisa, ó, cheio de sombras, não é? Essas sombras elas vão se formando, te deixando diferente do Eterno, ou seja, há um interesse, e aí, então, essas sombras se formam, e você acaba, não é, isso aqui já é para uma pessoa bem avançada, porque geralmente quem está no nível mais longe da Torá, ela realmente essa pessoa não tem nem nenhuma passagem de luz a nível de doação, ela não tem nada. Isso aqui já é um estado onde a pessoa já está bem avançada, tá vendo? Ela está em recepção e doação, porque ela deve aprender primeiro receber para doar e depois doar por doar. Existe uma diferença muito grande aí nesses aspectos. Muito bem. Então, quando a pessoa faz todo esse processo, se ultrapassa a letra TAV, que é as forças impuras, então ela começa esse novo processo. Né? Então, o segundo é um escudo de proteção, porque quando nós chegamos acima da letra TAV, ou até o pé da letra TAV, as forças impuras já não podem alcançar o tzadik, o justo, porque ele não volta mais, ele já aprendeu o suficiente, não tem nem como ele pensar em voltar para esses aspectos interiores. E toda vez que ele for voltar, o Eterno vai agarrar ele, não vai deixar. O grupo então continuou sua jornada e o Rabi Eleazar começou a discutir o versículo. No entanto, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. Esse é o Shemot 30:12. Ele disse: comparação com a areia do mar é dupla, essa comparação é dupla. Primeiro, assim como quando o mar fica furioso e suas ondas correm para cobrir o mundo, e assim que se encontram areia na costa, suas forças se quebra e recusa e não ficam mais com raiva. Assim as nações ficam com raiva e buscam superar, inundando o mundo. Mas quando vem Israel em estreita ligação com o Santo Bendito seja ele, recua quebrantados e indefesos. Portanto, assim como a areia do mar não pode ser contada ou medida, Israel também é como essa areia. Observe que existe em algum lugar uma medida oculta e isolada, e da mesma forma um cálculo oculto e não revelado. E essa medida e esse cálculo sustentam um mundo superior. O mundo inferior, precisamente porque é a base dessa medida. E desse cálculo está além do conhecimento de qualquer pessoa. Isso constitui a fé divina. E de todos em todos. Bem,
Israel na terra não se enquadra no âmbito do número, exceto através do lado do santo. Né, a falta dos israelitas. O mesmo ocorre com o resgate de quem se enquadra no escopo do número. Portanto, quando Israel estiver prestes a ser contado, será cobrado um resgate dos israelitas, como já foi dito. Assim, quando Davi deixou de fazer um censo, né? Ele deixou de fazer uma densidade, um censo de Israel, sem ter recebido o primeiro resgate, fazer aquele rito do meio séquio dos israelitas, a ira foi provocada e muitas hostes e legiões de Israel pereceram. Então, este é o significado das palavras, e a prata dos que foram contados da congregação. Tudo foi consagrado ao trabalho da construção do tabernáculo, ou seja, construir dentro das almas a Cabalá e as letras hebraicas. Tudo é consagrado na vida daqueles que querem essa Torá, buscam essa Torá na construção de colocar dentro das almas daqueles letras hebraicas e colocar o Zohar Kadosh. Foi estabelecido que os talentos representavam uma categoria de números, enquanto os ciclos representavam outra categoria. Talento e ciclo têm valores diferentes, porque existem, né, existências superiores que vêm dos números mais elevados, e há outros que pertencem a uma espécie inferior. O Rabi Elazar então raciocinou sobre o versículo: Cânticos das Ascensões de Salomão, a menos que o Senhor edifique a casa, aqueles que a constroem trabalham em vão. Isso é o Terrilim lá no 127:1. Ele disse: esse versículo foi falado por Salomão, quando, tendo começado a construir o templo, avisou que a obra continuaria por si só, nas mãos dos trabalhadores. Ele disse: a menos que o Senhor edifique a casa, instalou-se a frase que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mais uma vez vamos repetir. Ele disse, esse versículo é falado por Salomão quando começou a construir o templo, que não tem nada a ver com aquele templo lá em Israel, avisou que a obra continuava por si só, mas nas mãos dos trabalhadores, porque em vão eles trabalhariam se Deus não edificasse a casa. Ele disse, a menos que o Senhor edifique a casa, e salude a frase, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz, que é uma coisa muito mais elevada. E diz assim, nos diz que o santo bendito seja ele, criou este mundo e o adornou e o adaptou com todas as suas exigências. Veja, o templo já foi construído, ele também construiu este mundo, ele também adornou, adaptou com todas as suas exigências, tornando assim essa casa, uma Beit, veja. Então, a Beit é Malhut, o templo é Malhut. Quem constrói e trabalha em vão? Refere-se às correntes que saem na casa para suprir todas as suas necessidades. Eles trabalham em vão, mas deixam-os se forçar, a menos que o Senhor do mundo superior construa a casa e os coloque em ordem adequada, exceto que o Eterno guarde a cidade, ou seja, apenas que, mesmo na força que nós colocamos, essas letras hebraicas, essa árvore sefirótica, ela só pode ser montada com a ajuda do Eterno. Ou seja, o mundo já está montado. As exigências já foram pedidas. Quais são as exigências? Estudo da Torá e também implementação da Torá do Zohar Kadosh em nossas vidas. Sem isso, não tem como se construir, ainda assim depende do Eterno. Isso se harmoniza com o versículo: os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o início até o fim do ano. Devarim 11:12, que indica a providência pela qual ela é guardada por todos os lados. Embora também esteja escrito, eis o leito nupcial de Salomão, 60 homens poderosos o cercam. Isso é o Cântico dos Cânticos 3:7. Veja, esses 60 homens aqui é a letra Samer, aquela mesma letra redonda que a gente viu ontem, que representa 60.
Porque essa letra ela tem uma energia, um amor muito grande. E esse amor, não é que essa letra tem, ela chega a sufocar a pessoa com seu nível de amor. É preciso cuidado, porque o amor demais, ele pode sufocar até nós mesmos, não é? Então pode gerar algumas questões não muito agradáveis. Por isso que nós temos o coração de pedra. Existe um equilíbrio em tudo, veja. Então, a letra Summer, que nós estamos falando, é aquela letra que tem a construção de um círculo e equivale a 60. Ela está aqui, ó, exatamente. É a letra Summer. Muito bem, que interessante surgir, né, nessa aula isso, justamente com tudo que aconteceu nos dias anteriores. E ela também representa a Shekhinah, que está em volta. Na verdade, o Sami ele representa o que está em volta da cama, e a cama, não é a própria cama nupcial de Salomão, é a Shekhinah, porque o leito é onde haverá a junção da Shekhinah, que está aqui conosco, com a presença masculina. E aí sim, aí a gente está entendendo aqui como isso funciona. E diz, todos assim guardados por causa do medo da noite, ou seja, a falta da presença divina. Isso é lá no próximo versículo, Shir-Hashirim, Cântico dos Cânticos 3:8. Ou seja, o medo do inferno, esse é o verdadeiro sentido lá. Ou seja, a questão de ter o medo da Guiena, que confrontam, eles tentam aniquilá-los, todos estão em guarda em seu redor. Quando o pensamento é iluminado, permanece oculto e incognoscível, mas forma um centro de energia e de expansão em todas as direções. Veja, essas energias é que protege a pessoa dessas forças impuras. E quando a pessoa ela está em algo que é diferente da Torá, ela fica aberta a essas forças impuras. Veja, essa energia tem uma expansão em todas as direções. Um resultado dessa expansão é o mundo superior, o mundo da pergunta, tá vendo? Pergunta por quê? Ou da expressão suprema, um mundo chamado quem? Veja, a gente tem aquele fragmento Mi que a gente estudou, quem criou, quem fez, para onde eu vou correr. Nós temos dois, o Ma, que é Men-Re, que é 45, o Que, e temos o Quem, que é Mi, quem foi, que é o final da palavra Elohim, onde há uma ruptura entre Aleph, Lamed e Re, partindo o Aleph do nosso mundo, e percorrendo todos os outros mundos, Malhut, Zerampim, Binah, e finalmente o Yud, que está ali em Rohimá, e o Mem, não é, que está lá em Keter. Então, quando a gente pergunta qual é a saída disso tudo, aludindo ao levantar os altos olhos e ver de quem criou isto, quem foi que fez. Ou, em outras palavras, a expressão criativa, quem criou-os, né? Mas então expandiu-se e tornou-se o mar, o símbolo do nível inferior, e criou um mundo inferior de acordo com o padrão superior, sendo cada uma da contrapartida do outro. Ou seja, o mar, a ideia do mar é que quando você olha para o mar, você vê o céu espelhado no mar. Você olha o mar e ali tem o mar e o céu é todo espelhado nele. Ou seja, a ideia é que tudo o que você está passando aqui está sendo espelhado pelos mundos superiores ao qual você mesmo espelha. Ou seja, tudo que tem na sua vida foi espelhado por essa vida, por uma vida passada, e por aquilo que você vai espelhando agora. Isso significa que, quando você estuda o Zohar, você começa a organizar essas ideias, e você consegue, então, ter uma percepção maior da doação, e não da recepção. Pode-se servir a Shem em recepção, é melhor do que não servi-lo, mas ainda não é o ideal. Por isso que ele permite as pessoas chegarem em recepção, querendo receber.
mas logo a pessoa tem que perceber que a recepção irá sentenciá-la a não estar no Olam Rabá. Como que isso pode acontecer? Imagine que você tem R$ 1.000 e você pode então com esse dinheiro comprar alguns objetos e até alimentos, ou seja lá o que você deseja. Mas aí você quer gastar mais do que R$ 1.000. Você vai no mercado e você vê um produto, vê outro e vê outro, e se encanta e sai comprando tudo, achando que você vai pagar lá na frente, mas você não paga. Então, de uma certa maneira, ali tem um problema. E aí, quer dizer, assim também é no mundo espiritual. Você vai pegando tudo que de bênçãos, trocando as bênçãos espirituais por bênçãos nesse mundo. E às vezes, por exemplo, eu tenho algo para receber, isso vai ser bom para me ajudar, para me estudar Kabbalah, a Torá, isso é muito bom. Então existe uma intenção ali boa nisso. É para Kabbalah, é para ajudar, é para realmente. O problema é quando a pessoa acaba só querendo viver de milagres e não está entendendo que essas recepções podem estar causando nela todas as doenças que ela tem, todo vazio. Então ela tem que pedir ajuda ao Criador para que ela entre em doação. Ao entrar em doação, ela começa a não mais rezar por si mesma, mas por um amor ela reza pelo outro. E ao rezar pelo outro, então ela começa a receber aquilo que ela deseja pelo seu próximo. Ou seja, a recepção foi transformada em doação. Aí continua aqui, então, sendo cada um a contrapartida do outro, né? O criou, né? Consequentemente, a tutela do universo é de cima para baixo. Ou seja, o que é uma tutela é quando você cuida das coisas, né? Você recebe uma tutela de uma criança, então você cuida. Então a tutela do cuidado é de cima para baixo, isto é, o mundo superior que foi formado pela expansão, veja, do pensamento. Como a tutela é de cima, o pensamento do Criador que resolveu criar e nosso pensamento que decidiu perguntar quem fez, como fez e por que fez. Assim entendemos o significado da passagem que diz: se o Senhor não guarda a cidade, o guardião o guarda em vão. O guardião refere-se ao guardião de Israel, isso é, o anjo Metrate, o chefe dos anjos, uma vez que a proteção depende não dele, mas do mundo mais elevado. Veja, a própria proteção não depende dele, mas do mundo mais elevado. Observe que o azul utilizado na obra do tabernáculo simboliza o mistério do mundo superior. O azul e o roxo juntos simbolizam a união do mundo superior e inferior. Então, se o azul ele simboliza, né, os mundos superiores, logo o roxo simboliza o mundo inferior. Só que a cor aqui ela é especial, mas a cor, tem lá no nosso canal essa aula chamada Argamam, roxo em hebraico, que na verdade são os arcanjos, né, o Aleph de Ariel, o Reish de Rafael, o Gimel de Gabriel, o Men de Mihael e um Nun de Noriel. Então Argamã não é o roxo em si, mas são essas forças espirituais. Muito bem. E isso vai simbolizar a união do mundo superior com o mundo inferior. Os 2.775 ciclos, ele fez ganchos. Veja, a gente tem aqui, ó, 2.000, não em 2.000, 2.770 ciclos, ele fez ganchos para as colunas e cobriu os seus capitéis. Muito bem. Então aqui nós temos uma questão da construção dessas colunas, não é? A gente tem aqui as colunas que são chamadas, ó, a coluna de Boaz, que tem gematria ou 77 ou 72, ou até 81, se somarmos tudo junto, e a Kim, que tem gematria 40 com 50, 70. Veja que coisa incrível. E aí
A primeira coluna, não é? Ela é chamada aqui, ó, de Kohanim. Kohanim é como nós chamamos os sacerdotes. E a outra é formada de Leviim, porque os Kohanins, eles estão do lado direito e os Leviim do lado esquerdo, porque eles têm que contrapor exatamente as forças de Elohim. E na parte central tem o Aleph, veja. Os capitéis que são falados lá são essas questões, aqui, esses detalhes que enfeitam a coluna. Mas a coluna em si, ela não é algo literal, mas é algo que ela se transforma em 3 colunas, não é? Essas 3 colunas, elas são as colunas que são horizontais na árvore sefirótica. Veja, a letra Shin, ela vai representar essa parte aqui de cima da árvore sefirótica, essa coluna aqui, que é o Shin. Vou mudar a cor dela aqui para que vocês possam ver. Botei aqui em vermelho, olha, tá pequenininho, mas dá para ver, ó. Em vermelho, deixa eu botar direito, né? Porque eu botei só a linha, tem que botar a cor. Agora sim a gente consegue ver melhor. Veja, a primeira coluna. Essa é a coluna da esquerda que representa a letra Shin e que são os Leviins. A coluna da direita, ela é exatamente a questão do Mem. E o Mem, ele vai representar essa linha aqui que eu vou colocar em azul agora. Então veja, e representa a água, né? Enquanto o Shin aqui em cima representa o fogo, por isso que eu coloquei ele na cor vermelha, e agora a água é na cor azul. Veja, eu tenho aqui essas duas metáforas, veja, não são colunas verticais, elas são horizontais. Mas quando nós vemos a metáfora da Torá, nós vemos ela como se fossem realmente colunas de um templo, mas na verdade o templo é diferente. Veja, e a última, que é a representação, a gente pode até fazer algo diferente aqui, ó, para a gente poder ver melhor. A gente aumenta aqui para vocês terem uma ideia. Então a primeira coluna, ó, aqui, ó, tá aqui nessa linha de cima, que é a letra Shin, tá vendo? Tá aqui, eu vou botar aqui. A letra Aleph, que é a junção das duas colunas e vai formar então Magen Davi, ela representa o Aleph, que é a união, muito bem, entre esses dois aspectos, tá vendo? Olha, essa que eu vou marcar aqui como amarelo. Então vou botar a cor amarela para vocês poderem perceber como tudo aqui funciona. Muito bem. Então agora eu tenho aqui a outra, que é na verdade a letra Mem, e que vai ficar aqui na água. Veja, a gente sabe que a água não se dá bem, não é? O fogo e a água não se dão bem. E também com a falta de ar, oxigênio, não existe combustão. Logo o fogo ele não tem como funcionar. Qual é a ideia aqui? Está no nome Adão. O nome Adão, ele é formado por um Aleph, um Dalet e um Mem final. Então, aqui nós devemos entender a profundidade do que está escrito aqui. Veja, Adão. E qual é o nome de sangue? Não é? É Dan. Então, sangue, não comerás sangue, vem da própria palavra sangue, é Dan. Então, vamos dar uma olhada aqui e vamos construindo aqui essa metáfora, não é? Veja, então Adão e sangue é Dan. Sangue é a mesma formação
de Adão, assim como Edom também tem a ver com Adão. É tudo uma metáfora da mesma coisa, enquanto o próprio Adão, ele é, na verdade, a construção, não de um sistema espiritual que envolve todos os seres humanos. Não tem essa de que um ser humano ele é mais especial que o outro. É tudo a mesma coisa, todos têm uma alma. Agora, os níveis reencarnatórios são diferentes, vai depender exatamente do nível que a pessoa se colocou dentro da Torá. Ou seja, o nível de estudo, o nível de força que ela quis implementar nisso, o quanto ela deixou as coisas desse mundo para trás para estudar a Torá. Tudo isso vai ser contado. Não tem como não ser contado essas coisas. Então, deixa eu só estava vendo aqui a palavra sangue para não escrever ela errada. Então veja, aqui então eu tenho a palavra sangue, dam. Essa é que são o final dessas duas letras, tá vendo? E aqui a letra Aleph, como o eterno é um, ele representa então que é ele que traz a harmonia entre o fogo e a água. Porque se existe muito fogo, a água evapora. E se existe muita água, o fogo é apagado. Então a letra Aleph, ela entra entre esses dois aspectos, tanto no nível espiritual como no nosso nível físico, e traz harmonia entre esses aspectos. Por isso que o homem, ele tem o espírito, que é fogo, e tem um corpo que biologicamente tem 72% de água. Diga-se de passagem que isso por conta dos nomes dos 72 anjos que existem descritos na travessia do Mar Vermelho. Então, para que a gente possa entender essas colunas, que elas não são, na verdade, literais, mas elas foram colocadas dentro da própria Torá, dentro da própria organização do Taná, com um profundo entendimento do que era. E para que nós possamos entender melhor essas partes, é preciso essa análise para agora construir que, na verdade, as três colunas não são verticais, elas são horizontais e representam as três letras mães. Veja, então a gente continua a nossa leitura aqui para nosso entendimento. Isso a gente falou dos capitais. Aprendemos que esses ciclos escapam da memória de Moisés, ou seja, ele esqueceu de contabilizar e ele não conseguia se lembrar do uso que havia feito deles, até que a voz surgiu e declarou. E dos 1770 ciclos se fez ganchos para cortinas. Em relação a isso, Rabi Ezequias começou a discutir o versículo. Na medida em que o rei se reclina à sua mesa, meu nardo espalha a sua fragrância. Churran é a palavra mesa, é Torá, é alimento de Torá. Cântico dos Cânticos 1:12. Ele disse, esta é uma alusão ao santo, bendito seja ele, no momento em que ele deu a Torá a Israel, quando ele veio ao Sinai acompanhado por multidões de legiões sagradas e todos os seus santos superiores. A Torá foi então dada no meio do fogo flamejante, ou seja, no meio da letra Shin, sendo escrita em fogo branco. Olha que coisa bonita, a meditação, ó, fogo branco, que foi escrita sobre fogo negro. Veja, sendo escrita em fogo branco sobre fogo negro. O que nós temos hoje? Nós temos fogo negro sobre fogo branco. As letras ficaram negras, ficaram sem vidas. Quando você medita nas letras, você dá vida para a letra, você bota ela em fogo branco. Tá vendo aqui? Como que isso funciona? Se a gente pega as letras e a gente está vendo ela escrita na Torá de uma forma escura, ela está sem vida, ela está morta ali, e a gente agora tem que escrever ela de uma forma onde ela volte ao seu estado original, porque ela foi escrita em fogo branco sobre fogo negro. Então, vamos lá, uma meditação aqui, essa que a gente falou tanto esses dias, a palavra sal, que é uma meditação para quem
precisa de mantimentos, precisa de força e de questões econômicas para estudar essa Torá. Não é sempre para estudar a Torá, nunca para nada diferente disso. Então, essa pessoa, ela tem aqui, ó, que ela agora escreveu, como a gente tenta às vezes criar dentro dos nossos slides, às vezes não dá, não é? É a questão de estar botando as letras em fogo branco. Então, muito bem. Então, o que eu fiz? Eu botei as letras em fogo branco, tá vendo? Elas estão em fogo branco sob um fundo negro. Ela poderia, como a gente vê na própria Torá, estar em negro e a parte branca da Torá. É isso que o Zohar está falando aqui, ó. Então, a Constituição. E as letras flutuando acima do ar. Elas ficavam flutuando, elas estão flutuando. A primeira letra da Torá foi dividida em 77 e 5 partes. Qual é a primeira letra da Torá? A letra Beit. Veja, a letra Beit ela vale 2 e ela foi dividida em 775 partes. Então veja, como que eu escrevo 775 dentro dos numerais hebraicos? Seria um Raf final, um Kaf final, não é? Não, perdão, seria um Nun final, que é 700, mais um Ain, mais um Re. Então assim seria. Aí a letra sofite ela assumiria a frente da palavra, o que dentro da regra gramatical ela sempre fica no final. Existem essas questões dentro da Torá. Então eu vou dividir aqui, ó, me daria aqui algo fantástico, não é? 25, que é a palavra koa, kaf re, que é força. Depois aqui eu tenho 80 mais 6, que é 80, e o 6 que é Elohim, 45 que é Adão, não é? Aqui eu tenho um 16 que vai dar 7, que são Zerampim, 12 que são os 12 meses do ano, e 93 aqui no final, que vai dar 12 novamente. E aí 12 mais 12, 24 total de livros da Torá. Veja, 775 também eu posso dividir dos níveis da alma animal e da alma intelectual. 7, então eu tenho essa questão, e 5 são os sentidos, e também os 5 livros da nossa Torá, 5 livros. Então veja, e essas partes voltadas para todas as direções, todas visíveis no ar, e elas estão dentro de quem? Dentro da letra Vav. A letra desenhada em direção a cada lado do mundo. Esses vaves eram sustentados por pilares, e os pilares foram suspensos por um milagre, como todos os vaves acima dele, porque a essência da Torá é baseada no vave, e nestes vaves que constituem o mistério da fé na Torá. São todos baseados nessas colunas que, por sua vez, constituem o mistério do livro dos profetas. Veja, aqui, olha, quando a gente está falando que Deus, não é? Ele errou aqui na conta, que ele esqueceu dos ganchos, os ganchos eram a letra Vav. Por quê? A ideia aqui é essa, olha, para você montar uma beit, para você montar uma casa, não é? A gente está aqui no mesmo slide, a gente monta uma casa, uma cabana. O que a gente precisa para montar uma cabana? A gente precisa de estabilidade para essa cabana. A gente precisa que essa cabana ela tenha uma parte segura aqui, olha. Eu tenho aqui a cabana, né? Vamos colocá-la aqui num branco, ela branca, ó. E aí eu tenho a cabana. Eu preciso também que essa cabana tenha uma forma que a água não entre nela. Então eu preciso que essa cabana ela tenha aqui, ó, uma cobertura. Eu vou precisar de uma porta também. E a gente faz isso conforme a gente vai estudando o hebraico, né? A gente vai estudando. Agora, o vento na história lá, ele faria com que essa cabana voasse. Ela não tem estabilidade. A qualquer vento que vier, né? Qualquer força que vier, essa cabana então ela voaria.
e ela não estaria mais apta para manter ninguém dentro dela. Então aí é que entra essa letra Vav. A letra Vav, ela vem para trazer estabilidade exatamente para minha cabana. Veja, só que o sentido aqui é alegórico, né? A gente não está falando de uma cabana, mas a gente está falando do planeta Terra, que a gente viu que era... Quem era o planeta Terra? Era a formação exatamente de todas essas coisas. Veja, então aqui, agora eu preciso botar ela em negro para a gente poder perceber, não é? Vamos mudar a casa aqui para marrom, não é? Vamos botar uma cor aqui que dá para a gente perceber a letra. Vamos lá, e aí aqui eu preciso, olha, eu preciso dos ganchos, tá vendo? Os ganchos, eles vão prender. A gente vê aqui a casa, mas não é isso, tá? Isso era a construção do templo sagrado, isso era a construção da árvore sefirótica, e que o próprio Vav representa, ele representa a questão do mundo espiritual. Agora, aqui a gente vai espalhar um monte de Vavs aqui, e aí a ideia a se perceber é essa. A construção aqui também se dá na própria questão da Torá. Veja, quando eu tenho o livro da Torá, eu tenho a Seretiá de Berote, e eu tenho ali, não é, a construção de que esse livro da Torá, ele é formado por dois lados, né? E aí eu tenho uma parte que divide ele, não é? Eu tenho ali uma parte que vai dividir esse rolo. E essa parte que divide esse rolo, na verdade, é a letra Vav. Por quê? Agora eu tenho 5 mandamentos de um lado. Veja, esses 5 mandamentos, na verdade, é a Sefirá Biná. Eu tenho um rolo de um lado e eu vou ter o outro. Veja, os mandamentos do lado esquerdo e os mandamentos do lado direito. Ou seja, aqui eu tenho... Não é? E aí eu tenho um conector. Esse conector, que é o Vav, que também segura a Beit, segura a Malhut, ou toda a espiritualidade, ele é a parte central, diga-se de passagem, ou dessa árvore, tá vendo? Seja ela nesse estilo que a gente está falando, e se ela assume aqui, ó, vamos colocar como a gente tem um rolo, né? O rolo ele tem ele é envolvido ali, mas ele tem na verdade, duas partes, não é? Uma parte de um lado, você vira para um lado e você vira para o outro lado, e ali você tem dois vavins, é o que é chamado de vavim aqui, ó. Um de um lado e outro do outro. Nessa questão aqui a gente já está mudando, né? Porque nós temos Biná, que é ligada através do Vav até aqui Malhut. Aqui agora muda, a configuração muda porque a própria base de abertura da Torá, ela vai para as pontas, ou seja, aqui agora são dois aspectos que a gente pode observar isso. Esse Vav central, isso aqui é uma configuração que está na árvore sefirótica. A gente agora aqui ele é formado, né? E como o Rê ele vale 5 e o outro Rê ele vale 5, e aí nós temos dois Vavins que valem 12, 6 mais 6, 12, logo nós temos 5 mais 5, 10, mais 12 as 22 letras hebraicas. Veja, a construção metafórica aqui a ideia é simples da segurança da barraca. Mas o que é a barraca? A Beit é o próprio ser humano. Porque o próprio Malhut só pode ser percebido através da lente do ser humano e das suas percepções internas, principalmente em relação a Kabbalah e a Torá. Muito bem. O Vav Supremo é simbólico da voz audível, simbólico da fundação da Torá, porque a Torá emergiu daquela voz interior chamada a grande voz, da qual lemos: Deus falou essas palavras com uma grande voz. Devarim 5:21. Observe que essa grande voz é a raiz de todas as coisas, é a essência do santo nome divino. Por essa razão foi estabelecido que um homem não deve cumprimentar o seu amigo antes dele ter recitado a sua oração. Este é o significado profundo do versículo. Quando alguém levanta-se de manhã cedo, abençoa o seu amigo em alta voz
isso será considerado uma maldição lançada sobre ele. Isso é o Provérbios lá no 27:14. Ou seja, a primeira coisa que você faz ao levantar é agradecer a Deus sobre a restituição da sua alma. Modera linefanerra, melehai vecaian, se resatá, binishemati, rabai monaterra. Dou graças a ti, ó Rei vivo e existente, pois restauraste a minha vida com piedade, e assim por diante. É a bênção que deve se fazer. Então, a proibição aplica-se apenas a uma bênção que é unindo aquele que é o emblemático da grande voz, que é a parte principal do nome divino. O mistério da Torá procede, então, da grande voz que é idêntica ao rei. E na medida em que o rei se reclina em sua mesa, alude à concessão da lei no Monte Sinai. Meu nardo espalha fragrância e refere-se à comunidade de Israel. Então, à medida que ele se inclina, ele se reclina na sua mesa, vai ser a lei do Monte Sinai, vai ser a Torá. Meu nardo espalha sua fragrância, refere-se à comunidade de Israel que dizia: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Chamou Vezahor. Como o rei significa o rei altíssimo, como declarado, santo e bendito seja ele, que estava prestes a trazer um dilúvio sobre o mundo, para destruir toda a carne. Ele disse a Noé: cabe a você se esconder e não ser visto pelo destruidor, para que ele não ganhe domínio sobre você, e ninguém será capaz de protegê-lo caso isso aconteça. Mais tarde, quando o Noé oferece os sacrifícios que trouxe uma fragrância, se espalhou pelo mundo, mas não tão suave quando mais tarde Israel estava no Monte Sinai. Então o mundo ficou verdadeiramente cheio dessa fragrância. E assim, o destruidor não foi mais visto. Na verdade, o santo bendito seja ele, estava prestes a remover o destruidor do mundo, quando Israel, após o lapso de alguns dias, cometeu um pecado de fazer o bezerro de ouro. Assim a Escritura diz: portanto, os filhos de Israel tiraram as vestes do Monte Horebe, ou seja, as vestimentas espirituais. Horebe é o próprio Monte Sinai. Êxodo 33:6, onde suas vestes significa os mistérios, está vendo? Os segredos do nome divino, com os quais o santo os adornou, mas que agora foram removidos deles. Assim o destruidor recuperou o poder sobre o mundo, infligindo-lhe punição como antes. O Rabi Yossi disse: o que o destruidor fez no dilúvio, visto que as águas prevaleceram? O fato é que nunca há punição ao mundo sem que o destruidor esteja no meio de tudo. Então sempre o Satã vai ter que estar no meio de tudo, ocupando-se entre os julgamentos executados. Da mesma forma que enquanto o dilúvio se alastrava, o destruidor caminhava no meio dele e de fato o dilúvio era o seu nome. Veja, o próprio dilúvio é o próprio anjo da destruição. E não é um dilúvio como as pessoas pensam. Ele era o seu nome. Assim o santo bendito seja ele exortou Noé a se esconder e não ser visto.